essa é a Ana Paula, vocês estão acompanhando o caso aqui no Cidade Alerta, uma menina de Minas Gerais. Aliás, a gente está acompanhando esse caso há algum tempo, eu recebi no meu Instagram muitas mensagens, né? Ó, Bate, tem uma brasileira desaparecida em Los Angeles, não é? Que uma cidade, né, o estado lá da Califórnia, que é famoso pelos filmes de Hollywood. E Bate, tenta achar a Ana Paula. E agora vocês sabem que a polícia conseguiu prender aqui no Brasil os 2 homens que confessaram ter matado a Ana Paula lá em Los Angeles. Foram presos no município de Cariacica, na região da Grande Vitória, no Espírito Santo. É o Thiago Felipe e o Wenderson, né? Eles mataram a moça, botaram o corpo no porta-malas do carro dela, vem pra mim, por favor, e simplesmente desapareceram com o corpo. Não se tem até agora o corpo da brasileira lá que foi morta, portanto, nos Estados Unidos. O que já se sabe? Que esses 2 brasileiros, o Thiago e o outro rapaz, eles mataram a moça em Los Angeles, fogem pelo México, do México vêm para o Brasil. As autoridades americanas informam a Polícia Federal Brasileira que prende os 2 e confessam o crime, ok? Tanto o Thiago quanto o outro assassino já falaram para a polícia. Ó, a gente é o assassino, agora, cadê o corpo? Eles não querem dizer onde está o corpo. O Thiago conta uma história. O amigo dele, o comparsa assassino, conta outra história. Se já confessou que mataram a menina, se já cometeram essa burrada e vão ser julgados, provavelmente, espero que o governo brasileiro mande esses 2 crápulas para os Estados Unidos. Que respondam pelo assassinato, se mataram nos Estados Unidos, manda esses 2 porcarias para os Estados Unidos. Pode mandar. Ah, não tem dinheiro para mandar. A gente faz uma vaquinha e paga a passagem dos 2. Pode mandar para os Estados Unidos. Eu não sei se Califórnia tem pena de morte. Se tiver, melhor ainda para esses 2. Não vão fazer falta. Vem para mim, por favor. Agora, eu não entendo. Se eles já confessaram o assassinato, por que não entrega o corpo para pelo menos a família poder fazer uma despedida decente? Mas não, né? Assassino é tudo igual. Eles querem sangrar até não poder mais. Põe no ar a reportagem inédita, por favor. Uma mulher bonita. Essa é Ana Paula. Ela gostava de exibir não só a beleza dela, mas também dos lugares por onde passava. Ana Paula tem 24 anos, é mineira, mas foi embora do Brasil há alguns anos. Morou em Massachusetts e há alguns meses havia se mudado para Los Angeles, no estado da Califórnia. Acontece que Ana Paula desapareceu. Não se tinha notícias dela desde o começo de fevereiro. No dia 30 de janeiro de 2020, na cidade de Los Angeles, teve início uma investigação. E por meio de imagens, identificaram 2 brasileiros, Thiago Felipe Souza Bragança e o Wenderson Júnior Dalben Silva. Eles são suspeitos e apontados pela polícia norte-americana de terem asfixiado e de matar a também brasileira Ana Paula Feitosa dos Santos Braga. De acordo com as investigações, os capixabas percorreram mais de 15 mil quilômetros em uma fuga. Eles transitaram por diversos estados dos Estados Unidos, né? Oklahoma e também Texas, e posteriormente eles prosseguiram da cidade do México, capital mexicana, para o Rio de Janeiro. Eles transitaram por alguns municípios do estado do Espírito Santo antes da detenção, né? No Espírito Santo, a polícia teve informações da dupla depois de receber detalhes que eles estavam falando sobre o crime para algumas pessoas. Foi percebido pela Polícia Federal no interior do estado a presença de 2 indivíduos que estavam se arvorando de ter praticado um crime nos Estados Unidos. De pronto, a Polícia Federal, através de sua DIDANça, estabeleceu contato com a Polícia de Los Angeles, onde puderam confirmar o desaparecimento de uma jovem e uma possível vinculação dessas pessoas. Diante disso, não demorou para que a polícia capixaba chegasse até os suspeitos por meio de informações também da polícia dos Estados Unidos. É que a Polícia Militar do Espírito Santo, junto com outros órgãos de segurança,
conseguiram prender os 2 homens brasileiros capixabas aqui no município de Cariacica, localizado na região metropolitana de Vitória. Os 2 são apontados pelas autoridades norte-americanas como sendo os suspeitos da morte da maquiadora mineira. Eles, inclusive, teriam gravado um vídeo logo após o assassinato. Aí, ó, já tá embrulhado já. Veja que um deles mostra o celular da vítima. Eu matei ela e ainda tô com o telefone da mulher, né? Como uma pessoa tem coragem de pegar e fazer uma crueldade dessas? Tiago e o Anderson foram presos pela Polícia Militar de Cariacica. No momento da prisão não houve resistência, a nossa equipe visualizou eles saindo de uma residência, que depois foi constatado ser a residência de familiares deles, né? Segundo a investigação, a maquiadora Ana Paula, mineira, foi estrangulada por Tiago e o Anderson, os 2 homens capixabas apontados como os assassinos. Segundo as investigações, eles, depois de tirarem a vida da mulher, enrolaram o corpo dela em um cobertor. Colocaram então no porta-malas do próprio carro da vítima. De acordo com a polícia americana, o carro foi encontrado mais de 10 dias após a morte da brasileira. A mãe da vítima, que mora no interior de Minas Gerais, faz um apelo para que ajudem a encontrar a filha. Eu tô sofrendo demais, eu não mereço o seu desaparecimento. Me ajuda, em nome de Jesus, liga pra mim. Depois da prisão dos 2 suspeitos, eles foram ouvidos. A polícia descobriu que um dos 2 já conhecia a vítima. Um deles conhecia a vítima há cerca de 8 anos, segundo o que nos narrou, e o outro conheceu há cerca de 2 ou 3 semanas. Segundo o delegado, alguns detalhes passados pelos suspeitos em depoimento não batem. São pequenos detalhes que nos levam a questionar se a dinâmica se deu como eles realmente falaram, né? Se a motivação era aquela, se a dinâmica era aquela. É muito precoce a gente divulgar esse tipo de coisa. Agora, o caso será investigado pela Polícia Civil do Espírito Santo, por meio da Delegacia Especializada de Violência contra a Mulher. Até agora, o corpo de Ana Paula não foi localizado. As investigações continuam nos Estados Unidos. Quanto aos suspeitos, eles permanecem detidos em presídios diferentes. A polícia brasileira aguarda também os trâmites legais para que os trabalhos sigam por aqui. Nós vamos começar a receber os laudos periciais das provas produzidas aqui no Brasil e, por meio do nosso adido da Polícia Federal, que está nos Estados Unidos, ele está trabalhando juntamente com a Polícia de Los Angeles. Eles vão produzir provas lá, até mesmo para a gente conseguir, com as informações que nós já temos, fazer a localização do corpo da vítima e depois internacionalizar essas provas para que a gente possa colocar elas no inquérito e robustecê-lo e subsidiar o Ministério Público para ofertar a denúncia. Os amigos e parentes de Ana Paula moram em Minas Gerais. A repórter Ellen Oliveira conversou com a amiga da vítima. Apesar da distância, Franciele falava todos os dias com a amiga e estranhou quando Ana Paula não entrou mais nas redes sociais. Uma hora dessa a gente já tinha falado. Ela já tinha ligado, ela já tinha falado o que estava fazendo, o que deixou de fazer. Se tivesse perdido hora do trabalho, metade, perdi horário, deixa eu correr para fazer maquiagem. Às vezes eu estava se maquiando e falava assim, ó, você lembra esse passo a passo? É assim que faz. Mostrava pra gente tudo que estava fazendo, então uma hora dessa eu já tinha falado com ela há muito tempo. Como as duas conversavam todos os dias pelas redes sociais, quando a amiga não ligou, ela já imaginava o pior. Eu chorei a morte dela 2 dias depois que eu entrei no Instagram dela para poder procurar ela, porque chegaram algumas notícias para mim de um suposto Felipe que tinha assassinado a namorada lá e que tinha vindo fugido para o Brasil, né? E aí que eu lembrei em alguma das conversas dela, ela mencionou desses rapazes que era amigo dela que ia morar com ela, né? Aí eu peguei e liguei uma coisa com a outra. Eu falei, pô, você tá chegando essas informações, né? Desse suposto assassinato, que o nome da menina era Ana Paula e que o nome do cara era Felipe. Aí eu falei, só pode ser. Ana Paula Feitosa dos Santos Braga se mudou para os Estados Unidos há 4 anos com o marido e o filho. Pouco tempo depois,
ela se separou e a criança ficou com o pai. A maquiadora tinha um sonho de uma vida melhor no país norte-americano. E ela tinha alguma expectativa de voltar? Não. Não. A expectativa que ela tinha é de organizar os documentos dela lá e levar a mãe dela para morar com ela. A jovem tinha acabado de se mudar para Los Angeles, na Califórnia. Alegre, chegou a fazer um vídeo mostrando a novidade. A sala, o corredor, a cozinha. Toda equipadinha já, ó. O quarto da princesa. A tia vai arrumar já isso aqui, deixar um brinco brilhando, bonito. Ana Paula desapareceu depois de receber 2 amigos em casa. Segundo a polícia americana, os suspeitos mataram a maquiadora no apartamento dela e levaram o corpo. Frieza da pessoa de depois fazer um vídeo falando que matou e que ainda ficou com o celular, né? E ainda mentir numa reportagem falando que ela tinha ameaçado eles com a faca, né? Que eles fizeram isso em legítima defesa. Eu acredito que se fosse em legítima defesa, eles teriam, né, sei lá, segurado ela, tomado a faca, chamado a polícia, ter permanecido no lugar, nem que tivesse desmaiado ela, entendeu? Mas agora matar, estrangulada, enrolar o corpo, desfazer do corpo, fugir, passando por 3 lugares diferentes para chegar aqui e falar que foi legítima defesa, é muita cara de pau. Chegou informações que ele tinha transferido o dinheiro dela para uma pessoa aqui no Brasil, para poder pegar esse dinheiro quando tivesse isso aqui no Brasil. Com os suspeitos presos, a modelo faz um apelo para que os 2 homens sejam julgados nos Estados Unidos. Eu gostaria que eles fossem julgados lá, porque lá a lei é mais severa. Muito bem, muito bem. E nos Estados Unidos, né, em Los Angeles, né, no estado da Califórnia, ainda existe pena de morte. Portanto, me digam, não seria maravilhoso? Coloca a foto dos 2 aqui, Edu, por favor. Não seria um mundo perfeito mandar os 2 para serem julgados na lei do estado onde eles cometeram o crime? Nada mais justo. Eles não assumiram o risco? Mataram a moça. 2 homens alegando legítima defesa contra uma mulher. Covardes. Matam a moça e fogem no Brasil. Sabe por que fogem no Brasil? Porque eles sabem que se continuassem em Los Angeles, se continuassem na Califórnia, iam ser mortos. É por isso que esses 2 brasileiros descarados voltaram para o Brasil. Porque mataram a moça lá, botaram o corpo no carro, fugiram pelo México e vieram para o Brasil. Aí, por que eles vieram para o Brasil e não foram para outro país? Porque aqui é o país onde eles nasceram e o Brasil não manda para país onde tem pena de morte. Ou seja, se Califórnia dá pena de morte, o governo brasileiro não manda o assassino. Vamos mudar isso, eu acho que dá para mudar. Ora, a pessoa que arque com as consequências do crime que cometeu e se responsabilizando pela lei do país onde cometeu o crime, que negócio é esse? Estou errado, Percy? Não. Para isso que tem um convênio de reciprocidade do Brasil com vários países, entre eles os Estados Unidos. Agora, lá nos Estados Unidos tem uma figura jurídica interessante, Obate. Isso pode ser negociado, no caso com os assassinos, eles confessarem amplamente o crime, inclusive o local onde o corpo foi deixado. Isso pode funcionar como um atenuante e mesmo com a pena capital, converter isso teoricamente para prisão perpétua. Quer dizer, você tem uma escolha. Você quer morrer ou ficar preso para sempre? Claro que ele vai preferir ser preso para sempre. Isso pode ser feito. Esse convênio, esse tratado existe e os Estados Unidos vão pedir. E a Polícia Federal vai intermediar isso aqui no Brasil. Agora vem pedir arrego aqui no Brasil? Não, bota lá. Tem pena de morte? Se a corte americana, onde eles cometeram um crime, acham que eles têm que ser mortos, vai ser morto, Tem que respeitar a lei do país é soberana. Mas o Brasil, por enquanto, se brasileiro comete crime em local... O que foi? Não entendi. Quem falou comigo? Ok. Então, se você está cometendo um crime no lugar que tem pena de morte, a pessoa que seja julgada pela corte... O brasileiro na Tailândia, lembra-se? Pois é, com tráfico de drogas Exatamente. Na prancha. Foi executado. O Brasil até tentou trazer o rapaz de volta, né? Você tem dó de brasileiro que comete crime? Não, vem pra mim, por favor. Quer matar? Vai matar e arque com as consequências. Não adianta chorar depois pro Brasil.
Ai, mas eu não queria ter matado. Ah, cara de pau.